Já está começando mais um Questão de Opinião, podcast oficial aqui do Opinião Ceará. Sou Rodrigo Rodrigues, editor multimídia aqui do jornal e host também do podcast. Aqui ao meu lado, Delano Rios, que é editor-geral do jornal. Seja muito bem-vindo, que a gente tenha mais uma conversa bacana, proveitosa. Vai ser, Rodrigo, vai ser. Ele tá muito breve hoje. E a gente recebe aqui com muito prazer, muita satisfação, Vladson Viana, secretário do Trabalho aqui do estado do Ceará. Uma breve biografia antes da gente começar com as perguntas. Ele tem uma ampla trajetória na gestão pública no âmbito dos poderes executivo e legislativo, onde ocupou cargos de assessoramento e direção com funções de gestão estratégica e articulação institucional. Destaca-se em sua trajetória profissional a formação de diretrizes para a criação de políticas públicas destinadas à juventude, tendo atuado também no monitoramento de projetos prioritários das coordenadorias especiais de direitos humanos, igualdade racial, LGBT e mulheres. Na esfera federal também tem um currículo vasto. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Mais uma vez, um momento importante para a gente fazer um balanço, né, das políticas aqui do estado e para falar um pouquinho também sobre o âmbito do trabalho, que é, enfim, a gente vive no trabalho, então é uma área que a população, de um modo geral, tem bastante interesse. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos que nos acompanham, obrigado Rodrigo, obrigado Delano. Estou aqui preparado, viu, para falar bastante, o tempo se for achar necessário. Bom, como já foi apresentado, nome Vladson, né, o nome cearense, bem complicado, mas enfim, estamos aqui para responder com muita disposição as perguntas sobre a política tão importante que é a política de trabalho para o povo cearense e o povo brasileiro. Secretário, vamos começar fazendo um balanço, né, desses 2 anos à frente da secretaria. Foi uma secretaria criada na gestão do hoje governador Elmano de Freitas. Queria que o senhor falasse um pouquinho também qual a importância, né, de se ter uma pasta específica para esse setor e como é o convívio ali com os demais secretários, como é esse diálogo com o governador Elmano de Freitas também para formular essas políticas públicas tão importantes para a vida da população. Rodrigo, primeiro me permita, já que nós temos um tempinho, fazer uma breve contextualização. A política de trabalho, a última experiência que nós tivemos desse arranjo institucional de uma secretaria específica do trabalho e também com a agenda do empreendedorismo, foi entre 2003 e 2006, no governo Lúcio Alcântara, com o secretário Roberto Matoso. De lá para cá, nós tivemos alguns outros arranjos. Primeiro nos governos Cid Gomes I, Cid Gomes II, Camilo Santana I, nós tivemos um arranjo que era Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Inclusive, o nosso prefeito, Evandro Leitão, foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social. E naquele momento, a política de trabalho ela estava muito vinculada, por óbvio, à política de assistência social. No governo Camilo Santana II, houve um novo arranjo, que foi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E aí mudou esse arranjo institucional, né, liderada pelo então secretário Maia Júnior, e ela teve essa pegada mais orientada ao aspecto econômico, né? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E o governador Elmano tomou uma decisão que eu considero acertada. Primeiro, uma decisão de montar uma estrutura organizacional alinhada com o governo federal. Isso facilita a captação de recursos, isso facilita diálogo com os ministérios, isso facilita a articulação com os pares de outros estados e fez uma coisa que eu considero fundamental. A política de trabalho, eu considero que ela é uma ponte entre a assistência social, o apoio e o desenvolvimento econômico. Ela é uma secretaria ponte. Então, quando ela estava ali na assistência social, ela tinha muito viés de assistência. E no desenvolvimento econômico também acabava deixando esse viés de assistência e assumindo um viés só de desenvolvimento econômico. Então, a Secretaria do Trabalho ela tem que ser ponte entre essas duas políticas, que eu acho que é o lugar que ela ocupa hoje, e eu acho que é um lugar acertado, é um lugar de construção de política, de definição e de interlocução com as diversas áreas de governo. E eu costumo dizer, lá na nossa Constituição Federal, tem lá nos direitos sociais, que o trabalho é um direito social.
Mas eu costumo dizer que ele é mais do que isso. O trabalho é um determinante social. Todos nós que estamos aqui, toda a turma que está aqui por trás dessa entrevista, né, os trabalhadores que estão, todos nós somos trabalhadores. Vivemos da nossa força de trabalho, que nós temos a nossa renda e com isso a nossa sobrevivência. E tem um conjunto de direitos, a gente fala direitos e garantias sociais, habitação, mobilidade, educação, cultura, esporte, enfim, tudo isso são direitos sociais. Mas no modelo de sociedade que nós vivemos, o trabalho é que possibilita o acesso ou a qualidade do acesso a esses conjuntos de direitos sociais. Então, por isso que eu considero uma pasta tão importante. Além do que, eu tenho visto várias pesquisas, né? E quando você pergunta para a população o que é a demanda mais sentida, o que para ela é mais urgente, o que é mais necessário naquele momento, trabalho sempre figura entre as 3 mais importantes. Então, na percepção da população é muito importante, para a organização da sociedade é muito importante, e enfim, então, acredito que foi uma decisão acertada do governador Elmano, e a gente tem feito um esforço para construir uma política pública que seja dialogada com o conjunto das secretarias. Então, temos experiências e parcerias com a Secretaria de Mulheres e a vice-governadora Jade Romero, temos parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o secretário Salmito Filho, com a Proteção Social, com a secretária Onélia, enfim, com todas as áreas de governo, nós temos estabelecido parceria, cooperação, integração de políticas para que a gente possa avançar na inserção no mercado de trabalho daquele público que mais precisa, mais vulnerável. Só fazer um comentário antes de fazer uma pergunta. É interessante porque essa é uma das palavras mais recorrentes sempre que a gente entrevista algum secretário aqui, é integralização. Isso na segurança pública fica mais evidente, né, por conta do centro integrado, mas todas as políticas, os secretários, as secretárias que chegam aqui falam exatamente isso. A importância de ter um trabalho integrado que mostra também uma continuidade dessas políticas, né? Não é uma política apenas do momento, mas é algo que tende a se replicar para os próximos anos. Rodrigo, só aproveitando essa sua deixa, não tem como pensar a política pública se a gente não pensar a integração entre elas, a intersetorialidade. O cidadão é o mesmo. O cidadão que nasce no hospital é o mesmo que depois vai demandar a creche, que é o mesmo que vai demandar o serviço de saúde da atenção básica, que depois vai demandar a escola, que depois vai demandar o emprego, que precisa da segurança pública. É o mesmo cidadão. Então nós temos que pensar trilhas, trajetórias de vida desse cidadão e onde as políticas públicas vão perpassando. Então, se a gente não fizer, não tem como a gente pensar hoje, como foi feito durante muito tempo no passado, você pensar a política pública só em caixinhas. Esse modelo de caixinhas não funciona mais. Você tem que pensar ela de uma forma mais fluida, mais integrada, mais participativa, mais colaborativa entre as áreas de governo. Porque é isso, eu não tenho como, por exemplo, o jovem que vai sair do ensino médio integrado, que é uma política da educação, vai ser o jovem que vai precisar de apoio para ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Então, vai precisar de uma vaga na universidade e desenvolver uma ação de pesquisa, que é ciência e tecnologia. Vai virar um profissional depois de um servidor público que vai tratar com a área de planejamento e gestão. Então, nós temos que pensar política pública de forma intersetorial e aí vendo o cidadão na sua dimensão integral. Integrar a política pública para oferecer uma ação integral ao cidadão, por todas as áreas que perpassa a política pública. O secretário, eu queria me perguntar, pensando nessa questão dessa integração, né? Você está falando desse diálogo, né, estreito com outras secretarias, com outras pastas, enfim, com outros órgãos do próprio Estado, e também, como você falou, em âmbito federal e tudo, das prefeituras. Como é que tem sido o trabalho junto à iniciativa privada? Porque assim, a gente tá falando de empregos aqui, um pouco antes a gente estava falando assim, então você tem que dialogar com o seu colega secretário, mas você tem que dialogar também com um setor que dialoga com outro colega. Então assim, como é que faz com que essa conversa não saia muito atravessada, ou que um diga uma coisa para um, outro diga uma coisa para outro? Como tem sido a aproximação com o setor privado?
Bom, primeiro a premissa é a transparência, né? A franqueza nesse diálogo eu acho que é fundamental. E a abertura para ouvir, para dialogar, né? Essa reciprocidade no diálogo. Mas você tocou num ponto importante. Quem gera emprego no Estado são as empresas. Então eu costumo dizer o seguinte, a Secretaria do Trabalho ela tem 2 públicos-alvos, 2 clientes, digamos assim. O trabalhador, que é a parte mais vulnerável e que precisa de uma atenção maior nossa, mais cuidado, maior uma política pública mais assertiva, mais focada, mas a empresa também é nosso público-alvo, também é nosso cliente, porque é ela que precisa, por exemplo, de uma mão de obra qualificada para poder expandir as suas atividades empresariais. Não tem como a gente falar, esses dados que nós vamos falar já já de empregabilidade aqui no Ceará, só são possíveis porque, primeiro, nós temos um ambiente favorável no âmbito federal, né, uma retomada de investimento público, credibilidade, a economia voltando a crescer, valorização do salário mínimo e também, porque nós temos aqui no Estado, o governador Elmano também tem mantido o Estado com investimento público, sabe, com ações governamentais, com credibilidade, pagando suas contas em dias. E nós temos um setor privado que é arrojado, que é ousado, que faz investimento. Temos atraído empregos com tecnologia, com inovação, transição energética. Então, é uma conjunção de fatores que nos faz ter bons resultados. Então, é uma premissa nossa ter um bom diálogo com o setor produtivo, com o setor privado, para que a gente possa, com isso, garantir um maior investimento do setor privado e, ao ter um maior investimento do setor privado, gerar mais empregos, gerar mais oportunidade para a população cearense. Aproveitando até esse gancho, né? E aí eu acho que são 2 pontos importantes. O primeiro, queria que o senhor comentasse. Eu acho importante você não tratar esses 2 polos como inimigos, né? Não. Eles são codependentes, né? Complementares. O trabalhador ele tem o braço do Estado também para proteger, sim, quando necessário. E as empresas, como o senhor falou, precisam dessa mão de obra qualificada, né? O empresariado, aí eu falo o brasileiro, mais especificamente o cearense, ele está começando a entender isso? Como é esse diálogo, assim, de que o trabalhador ele tem vida, ele precisa ter qualidade de vida para produzir melhor, ele não pode ser explorado. Como é essa relação na prática, assim, no dia a dia? Rodrigo, eu acho que o setor empresarial cearense tem cada vez mais se modernizado, uma compreensão de produção, de desenvolvimento bem importante. Eu dialogo com várias representações de empresariais. Todas elas falam hoje em expansão de postos de trabalho. Todas. E o que é que eles mais nos pedem? Mão de obra, que essa mão de obra seja qualificada. E a qualificação que eles colocam, não só a qualificação formal, numa expertise profissional, mas uma qualificação que chama-se hoje de soft skills, como inteligência emocional, como relação interpessoal, como gerenciamento de conflitos. Que é uma tendência mundial. Que é uma tendência mundial. Criar um ambiente onde você tenha saúde mental. Tanto é que hoje um dos prêmios que mais o mercado ali trabalha é aquele GTW, né? Great Place to Work. Isso. Então, para ser um ambiente que seja um ambiente favorável ao trabalho, onde o colaborador se sinta bem. Nós estamos aqui num estúdio belíssimo, um estúdio que é um ambiente acolhedor para o trabalhador. Então, isso passa a ter relevância em todos os setores. Então, a gente tem feito um diálogo permanente com o setor privado, todos eles sempre muito abertos. Agora, semana passada, nós entregamos um prêmio que nós criamos na época do IDT, a 14ª edição, chamado Prêmio Empresa Completa, Empresa que Inclui, que nada mais é do que as empresas que mais contrataram pessoas com deficiência. Aí você vai dizer assim, Vlad, mas isso tem uma lei que obriga, né, a lei de cotas e tal. Eu disse, é verdade, tem uma lei de cotas.
A lei de cotas tem um percentual que pode chegar até 5%, dependendo da quantidade de trabalhadores. Mas o nosso objetivo com esse prêmio é estimular que as empresas percebam e construam uma cultura de inclusão, porque a empresa, ela ao adaptar a sua rotina de trabalho, o seu ambiente, sua estrutura física, para receber bem, para acolher bem um trabalhador PCD, ela está agregando valor à sua empresa. Ao mudar um processo de trabalho, ao adequar um processo de trabalho para melhor receber, criar acessibilidade para um PCD, ela está agregando valor à sua empresa. E esse profissional tem capacidade produtiva, tem entrega, tem compromisso. Então é fazer uma discussão para além de um mero cumprimento de uma norma. Então, nós estamos fazendo esse esforço e reconhecendo, congratulando as empresas que mais contrataram. E esse nosso prêmio que nós entregamos, todas aquelas empresas, aquela lista de premiados passou pela Auditoria Fiscal do Trabalho, através da Superintendência, e pelo Ministério Público do Trabalho. Ou seja, são empresas que também estão cumprindo, não tem nenhuma denúncia de trabalho análogo escravo ou de trabalho indigno ou que não seja um trabalho decente, ou trabalho infantil ou qualquer coisa que seja reprovável. Então, estimular isso é fundamental e eu acredito que a gente consegue hoje ter um excelente diálogo com todos os setores produtivos, com todos os segmentos empresariais, buscando o que há a gerar mais oportunidade e desenvolver economicamente o nosso Estado. O secretário, você falou de uma parceria da Secretaria com a Secretaria das Mulheres, né, que é comandada aí pela vice-governadora. O Ceará teve um dado que eu achei interessante, uns 2, 3 meses atrás, tem uma pesquisa falando daquela questão do descompasso salarial entre homens e mulheres. E o Ceará está bem posicionado no ranking, né? Acho que está ali se dividindo com o Acre, a colocação de talvez o estado assim, de menos desigualdade, né? Sim. E como é que tem sido feita essa... E assim, ainda assim, claro, assim, nós estamos melhor do que os outros, mas nós não estamos no ideal, porque o ideal é que não tenha essa diferença, sim, né? Sim. Bom, primeiro, antes de entrar no mercado de trabalho formal, eu queria fazer uma discussão anterior. Se a gente for pegar os dados do CAGED, com exceção agora de outubro, que foi um mês atípico, que a gente até conversou aqui um pouquinho antes, que as mulheres foram 75% dos novos postos de trabalho gerados, em regra, as mulheres representam apenas algo em torno de 40% do mercado de trabalho formal. Ou seja, nós temos uma população que, mesmo um pouco a mais, mas majoritariamente é feminina, elas representam apenas 40%. O que é que significa isso, meu? É que as mulheres estão fora do mercado de trabalho formal. Fora do mercado de trabalho. Então, as mulheres, muitas vezes, por uma estrutura machista que existe na sociedade, têm que abrir mão da sua trajetória profissional, porque tem que cuidar da casa, da família e dos filhos. E não tem política pública que crie uma rede de apoio para essas mulheres poderem desenvolver sua atividade. Então, boa parte delas já sequer entra no mercado de trabalho. Nós vamos falar mais na frente dessa parceria com a Secretaria das Mulheres, mas enquanto 40%, as mulheres são apenas 40% do mercado de trabalho formal, quando a gente vai para a política de microcrédito, que é o nosso Ceará Crédito, as mulheres são 70%, 75%. Por quê? Porque o empreendedorismo é onde um lugar que resta para essas mulheres, muitas vezes, para poder gerar renda para suas famílias. Porque ela pode adequar os seus horários, pode desenvolver a atividade profissional de casa, né? Pode fazer um bolo, pode fazer uma costura. Então, esse, muitas vezes, foi o lugar em que essas mulheres foram reservadas. E quando a gente vai para dentro do mercado de trabalho formal, quando ela consegue passar por esse funil e entrar no mercado de trabalho formal, ela ainda assim enfrenta uma relação desigual com nós homens. E isso não é, pessoal, opinião. A opinião que eu digo não é uma visão, não é uma percepção, isso é fato, é dado. O Ministério do Trabalho agora, recentemente lançou, ano passado, e que tem sido, acho que não foi esse ano, lançou, que está divulgando, extraindo da base do E-Social e mostrando a disparidade salarial.
Isso não é uma manifestação, é um dado. Quando você faz uma extração dos vínculos trabalhistas no E-Social, quando você pega lá, você vai ter mulheres que ocupam a mesma posição que homens e ganham 20% a menos. Então isso é uma realidade. Essa publicidade que o Ministério do Trabalho tem feito, por si só, já cria um efeito extraordinário, um efeito educativo. Inclusive, eu tenho discutido com a vice-governadora como a gente potencializa, faz algo semelhante ao que nós fizemos com o PCD, com a igualdade salarial de gênero. Então, como é que a gente estimula, congratula quem cumpre a igualdade salarial de gênero? Como é que a gente cria uma cultura de equidade de gênero, com a cultura de igualdade salarial? Então, nós vamos ter que pensar algumas políticas para potencializar isso. Mas é um fato que as mulheres têm muito mais dificuldade e menos oportunidades do que os homens no mercado de trabalho. Eu queria depois entrar nesse assunto dessa uberização da economia, né? A gente falar um pouquinho disso, mas antes, até para pegar o gancho, o senhor falou dos dados, né? Que outubro foi um ponto fora da curva ali, em relação às mulheres, né? Ocupando essas vagas formais, mas o Ceará continuou tendo um saldo positivo, né? 57 mil empregos em relação ao mesmo período do ano passado, são mais de 1,4 milhão de postos ocupados, né? Empregos Sim. formais ocupados. Queria que primeiro o senhor comentasse essa trajetória positiva, né? De saldo positivo do Estado na geração de empregos formais e também o que leva a esse ponto fora da curva, especificamente em outubro, para as mulheres. Vamos lá. Primeiro, o Estado do Ceará, por esses fatores que eu falei anteriormente, vem permanentemente numa trajetória de crescimento da sua economia e, consequentemente, um aumento da empregabilidade. Então, a gente já acumula aí 1.411.000 e um quebradinho carteiras assinadas. Ou seja, mais de 1.400.000 cearenses têm a sua carteira assinada com direito trabalhista nos mais diversos setores. E a gente cresceu, esse último mês, cresceu agora 4,2%. A gente vem crescendo permanentemente esses postos de trabalho. Só no governo Elmano, do governador Elmano, nós já atingimos a marca de quase 110 mil novos empregos gerados. Só no governo Elmano, que já é um marco extraordinário. Nós somos só outubro agora foi o terceiro estado que mais gerou emprego do Nordeste, o terceiro melhor salário de admissão. Então são bons resultados que fazem e que não tem segredo. É investimento público, é um ambiente favorável à instalação de novos empreendimentos, indústrias, comércio, serviço, é credibilidade, o Estado que tem credibilidade, e é um bom diálogo com o setor privado, o setor empresarial. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui o dado de outubro do CAGED. Esse ano a gente já teve mais de 15 mil postos de trabalho só na indústria. A PNAD, que mostrou agora a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, quando você vai olhar o crescimento, um dos setores que mais cresceu foi a indústria. O PIB, né, o PIB da indústria cresceu 8,7% quando comparado com o ano passado, no mesmo período. Qual é a consequência disso? Mais postos de trabalho, mais emprego, mais oportunidade. E quando você instala uma indústria, e aqui a gente tem instalado indústrias de indústria de transformação, calçadista, vestuário e alimentícia, quando você instala uma indústria, você cria uma cadeia de desenvolvimento. A indústria chega, então vamos pegar aqui um exemplo, uma indústria que se instalou ali no Vale de Jaguaribe com 2 mil postos de trabalho, indústria calçadista. Aquilo ali são bilhões de reais, 2 milhões, 3 milhões que circulam na economia por mês. Isso aquece o comércio, aquece o serviço, então vira um círculo virtuoso de desenvolvimento. Então, que é isso que nós queremos para o Ceará. Então, a indústria tem cumprido um papel fundamental esse ano e tem feito esse crescimento permanente. Só para complementar, secretário, no caso das mulheres em outubro foi quase 80% das vagas, 75%. né? 75% das vagas preenchidas.
Onde é que elas estão ocupadas? Elas foram para a indústria em si? O que que explica? Porque assim, é um dado praticamente espantoso. É uma boa surpresa, né? Foi um dado que nos surpreendeu. Como eu disse, quando a gente vai olhar para a série histórica, as mulheres representam algo em torno de 40%, infelizmente. O mês de outubro, para nossa surpresa, ela teve aí quase 75% de participação nos postos de trabalho gerados. 2 motivos. Primeiro, vamos olhar para o lado do fechamento de postos. Nós tivemos muitos postos fechados na construção civil, que é um setor majoritariamente ocupado por homens. E, Vlad, o que é que foi esse fechamento? Quando a gente vai olhar a estratificação dos dados por município, grande maioria dos municípios tiveram fechamento de postos de trabalho. Nós passamos por um ano eleitoral e nós vamos ter uma alteração de ciclo de gestão nos municípios. Então, todo município está, nesse momento, encerrando as suas obras, entregando. Então, quando entrega uma obra, encerra aquela construção, então demite aqueles funcionários ou está se ajustando à lei de responsabilidade fiscal. E um outro motivo é que nós tivemos um crescimento na indústria, principalmente na indústria de confecção, que tenha, por sua vez, um público, os profissionais contratados são majoritariamente mulheres. Então nós tivemos aqui esse fechamento de postos na construção civil, que são majoritariamente masculinos, e um aumento de postos na indústria, principalmente na indústria de transformação, calçadista e de vestuário, que é majoritariamente feminino. Então isso deu esse bom resultado, que eu espero que se repita outros meses. Secretário, a gente tem falado muito quando o tema é economia do Ceará. Acho que tem 2 temas aí que são muito fortes no governo Elmano, né? Um que é o combate à fome, que é uma das marcas que ele quer deixar, e outra que a gente vê muito claramente um esforço para que seja também um marco, que é um marco econômico para a história do Estado, que é essa usina do hidrogênio verde, que é enfim, e a gente, toda vida que a gente vê um protocolo, os números sempre são muito vultuosos, né? Assim, ninguém nunca fala em pouco dinheiro quando se fala no hidrogênio verde. E aí é uma coisa curiosa que a gente pensa no desenvolvimento do Estado e tudo, mas pensando assim, né? É o famoso assim, e eu com isso, né? E o trabalhador, assim. Sim. Como é que o que é que o senhor pode falar do impacto esperado que o Estado tem visto, do que diz respeito ao trabalho, né? Que pode ser gerado por essa indústria do hidrogênio verde, e mais, assim, quando é que isso começa a acontecer, assim, qual é o, digamos assim, as etapas nesse sentido? Depois nós vamos falar do Ceará Sem Fome, né? Certo. Pronto. Combinar que tem um eixo 3 de qualificação profissional e renda, que eu acho que é importante. Mas sobre a transição energética, você perguntou quando começa, quando é que vai chegar para o trabalhador? E eu vou dizer para você, já, agora, está acontecendo. Vou lhe dar um exemplo. Todo mês a gente monitora o CAGED, nós que fazemos a política de trabalho. E eu não vou recordar aqui qual foi o mês agora, mas nós tivemos um mês que a cidade de Mauriti foi uma das cidades que mais gerou posto, estava entre as 3 primeiras do estado do Ceará. Por quê? Porque estava se instalando uma planta de energia solar de uma investidora chinesa para gerar energia solar. E para que estão gerando energia solar? Porque o principal insumo para a transição energética para o hidrogênio verde é energia limpa, solar ou eólica. Então hoje, você já é uma realidade no estado do Ceará, grandes investimentos em energia solar e eólica. Já é uma realidade. Quando a gente vai olhar para a energia eólica, a curva de empregabilidade ela tem um crescimento na construção, na implantação daquela usina, e depois na sua manutenção ela cai. Mas já é uma realidade, mesmo para a construção dessas usinas. Nós temos usinas eólicas espalhadas no estado do Ceará inteiro. Então já é uma realidade. Energia solar da mesma forma. E energia solar ainda de forma mais intensa. Porque a energia solar, você tem a empregabilidade na construção, você tem a empregabilidade na manutenção, e ela deriva também, por exemplo, para a energia solar doméstica. Então já é uma realidade. Hoje já é uma realidade a discussão sobre o mercado livre de energia. Então daqui um pedacinho, inclusive tem um projeto do governador Elmano, que é o Renda do Sol. O pequeno agricultor que planta hoje milho e feijão
vai ter uma usina de energia solar e vai poder vender. Isso vai suprir as necessidades da transição energética para a produção de hidrogênio verde, porque o principal insumo é energia limpa. E a melhor forma de se ter energia limpa hoje é solar e eólica, que é duas coisas que o Ceará tem em abundância. Então, já é uma realidade. E vamos lá, em Mauriti, esse trabalhador que estava no comércio, estava no serviço, ou estava até na agricultura, e saiu para ocupar um posto de trabalho numa construção de uma usina eólica. A partir daquilo, solar, e a partir daquilo ali ele vai desenvolver uma nova habilidade, vai mudar a sua ocupação, vai fazer instalação de painel de energia solar doméstico, vai fazer a manutenção. Então, já é uma realidade essa transformação. Se você for no Porto do Pecém, uma das empresas que mais emprega é a Vestas. Se você for em Horizonte, você tem lá a WEG, a WEG, que está produzindo gerador, ou está produzindo o pás eólicas. Então já é uma realidade. E isso vai se intensificar cada vez mais. Nós temos vários memorandos de entendimento, que é esse que você coloca, que são volumes vultuosos, mas nós já temos contrato com a australiana Fortescue para fazer a instalação de uma usina. Então, já é uma realidade. Também é vultuoso o valor. São bem vultuosos. E são investimentos importantes. Então, já é uma realidade. Eu considero que a transição energética já é uma realidade para o estado de Ceará e vai se intensificar a cada dia, a cada mês e a cada ano. É um bonde, é um cavalo selado do desenvolvimento econômico que está passando à nossa frente. E tem um impacto indireto no sentido de que quem está empregado lá vai ter mais dinheiro para gastar, impacto no comércio e tudo. E você faz Aí é o círculo virtuoso do desenvolvimento. Um trabalhador que aumenta o seu rendimento, porque agora ele é um funcionário de uma indústria, de uma usina solar, ele vai consumir mais. E consome de onde? Comércio e serviço daquela localidade. Vai desenvolver os comércios e serviços locais. A Baiara está recebendo investimento de usina solar, Mauriti. Então, isso de forma descentralizada, porque aí também é onde entra a política pública e a relação com o setor privado. O Ceará tem uma política de desenvolvimento econômico que privilegia, investe, fomenta a interiorização das indústrias. E com isso a gente consegue gerar oportunidade dos mais diversos locais. Enfim, então, eu acredito que já é uma realidade. Nós, inclusive, o governador muito preocupado para a gente não perder esse bonde da história, tem feito investimentos importantes e um dos investimentos deles é na qualificação. Nós estamos formando, tem um projeto coordenado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia chamado HTEC, para formar trabalhadores só para atuar na área de transição energética. Energia solar, eólica e hidrogênio verde. Isso em todo o território cearense. Então, são empregos de melhores salários, que vai qualificar esses trabalhadores e que vai aquecer toda a economia. Secretário, nós temos parques eólicos aqui, por exemplo, no Ceará já com mais de 20 anos. Você tem ali em Beberibe, você tem em Aracati também no litoral cearense. E o que se observava muito fortemente na instalação desses parques é que se tinha, primeiro que vinham trabalhadores de outros cantos, né? Sim. Não apenas, principalmente de outros estados e até outros países. E aí ficava para as comunidades ali ao entorno um dano também, né? Um dano socioeconômico, socioambiental. Queria saber, por exemplo, qual é a preocupação que vocês têm, se essa preocupação é desde o início mesmo, desde a formatação desses projetos, para que isso não volte a acontecer nessas comunidades. A gente tem, por exemplo, em Beberibe, estudos que mostram que houve aumento da prostituição próximo aos parques eólicos e algumas comunidades tradicionais também que foram impactadas. Qual é a preocupação para que isso não volte a acontecer nesses grandes empreendimentos? E se vocês já têm estudos, por exemplo, que assim, dão conta da qualidade salarial desses trabalhos também, o quanto que o cearense vai começar a ganhar mais de fato e na prática, né? Bom, primeiro sobre a sua primeira pergunta, nosso trabalho é ofertar um conjunto de ações que vão desde as escolas de tempo integral. Então, hoje nós temos
75% das escolas estaduais em tempo integral. Isso era uma meta no Plano Nacional de Educação para 2030. Nós temos agora. E o governador Elmano já tem como compromisso e tem reafirmado que nós vamos universalizar o ensino médio integral até 2026. Universalizar. Isso significa que todo jovem terá a oportunidade de acesso a uma escola de tempo integral que vai prepará-lo para ocupar esse posto de trabalho. Nós vamos atuar, tem que atuar em várias frentes. Nós temos que ter uma política de assistência, de segurança pública que coíba as explorações, como no caso, como você falou, da prostituição, mas nós temos que vir com muita força na oferta de qualificação profissional, em preparar e garantir a oportunidade. Então, por exemplo, esse HTEC que eu falei é uma parceria com o Senai. Eu visitei com o governador as instalações e você tem lá várias mulheres jovens que estão lá aprendendo uma profissão. Desde a manutenção de pá eólica, ou seja, subir grandes alturas, a gestão de geração de energia, gestão de geradores para que vão produzir energia em todo o estado do Ceará. Então, eu acredito que a gente vai combater esses problemas sociais com muito diálogo, principalmente levando em considerações as comunidades tradicionais, a população que já está lá, para que ela possa ocupar, que esses investimentos gerem também dividendos para ela e não apenas só prejuízos. Cada vez mais a regulamentação desses investimentos é fundamental. Eu já vi um documentário sobre os impactos da energia eólica, mas hoje as agências reguladoras já têm estabelecido limites mais adequados para que isso possa, para que você possa ter o investimento, você possa ter a geração de energia sem ter ou mitigando os impactos na comunidade que convive no entorno. Então, regulamentar a distância dessas instalações cada vez tem sido algo mais, e a fiscalização disso tem sido mais presente. E ter mão de obra qualificada, ter oportunidade, é o que vai garantir que esses empregos de maior qualidade, sejam ocupados por cearense. Sobre o nosso esforço, um dos nossos objetivos, a nossa meta no plano plurianual do governo do estado de Ceará é justamente aumentar o rendimento médio. Para aumentar o rendimento médio, eu não vou ter o dado específico aqui por setor, por ocupações, como você me perguntou, mas o nosso esforço aqui é de aumentar o rendimento médio como um todo. Como é que eu aumento? Trazendo mais empregos com melhores salários, empregos com maiores expertise, enfim, e maior valor agregado, maior salário para esse trabalhador. O secretário, você acho que vamos nessa linha, assim, acho que a melhor forma de garantir o emprego, que o emprego fique com o cearense é ele tá qualificado para conseguir esse emprego, né? Senão realmente você vai ter que, as empresas elas vão ter que trazer gente de fora, aquela coisa. Aí a gente falando de qualificação, eu queria que a gente voltasse sim, para um ponto que a gente tocou anteriormente, que é a questão do Ceará Sem Fome, né? Ele é uma política emergencial, né? A gente está falando muito dessa coisa do hoje, né? Fome é hoje mesmo, o cara não vai sentir fome daqui a 2 meses, aliás, pode até sentir, mas assim, na verdade você tem que combater hoje. E ele começou com essa política, e ele tem se fortalecido ao longo desse ano, como também uma plataforma ali de que você começa a ter um outro tipo de inclusão, para tirar as pessoas dessa situação de outra forma, e aí passa pela questão do emprego. Queria que você comentasse como é que está esse trabalho junto ao Ceará Sem Fome. O Ceará Sem Fome, que foi idealizado pelo governador Elmano, colocado como uma prioridade do governador Elmano, desde o primeiro dia de gestão, ele está na sua 3ª fase. Né? A nossa coordenadora, eu gosto sempre de chamar assim, que nos lidera, que é a primeira-dama Lia, a primeira fase foi o cartão Ceará Sem Fome. São mais de 53 mil famílias que recebem mensalmente um auxílio, e é interessante isso, eles recebem esse auxílio R$300 através de uma tecnologia de um cartão, onde só pode ser adquirido gêneros alimentícios em empresas no território, fornecedores no território. Então isso, além de promover segurança alimentar, aquece a economia local. Supermercados, distribuidoras que estão ali vendendo, contratando, gerando oportunidade a partir dessa economia. Nós tivemos uma 2ª fase, que eu considero que foi uma grande ousadia,
que são mais de 1.300 cozinhas Ceará Sem Fome. E quando a gente fala cozinha, não é só o ambiente de produção do alimento. Ali são associações, organizações da sociedade civil, igrejas, enfim, toda variedade de organizações que já tinha ali uma atuação comunitária e que incorporam essa produção das cozinhas como uma forma de gerar segurança alimentar. Então são mais de 120 mil refeições dia sendo distribuída. E aí o governador colocou o seguinte desafio para nós, que ele quer que a gente vá gradativamente, que o cidadão troque uma quentinha por uma carteira de trabalho. Então, que é a fase 3 do Ceará Sem Fome, que é o eixo de mais qualificação e renda. Também que nós somos liderados pela primeira-dama Lia de Freitas, e a gente tem feito um esforço. Primeiro a gente reuniu todas as secretarias de governo que tem alguma ação de qualificação profissional. Chamamos inclusive empresas, para dar aqui o exemplo, a Solar tem ações e parceria conosco. Então fizemos um grande plano, Senac, Sebrae, juntamos todo mundo para fazer uma grande oferta de qualificação profissional, que esse trabalhador ou vai para uma empregabilidade formal, né, buscar uma colocação de emprego de carteira assinada, que nós já temos casos concretos, nós já ultrapassamos a marca de 1.000 trabalhadores que recebem, são beneficiados do Bolsa Família do Ceará Sem Fome, que adentraram no mercado de trabalho. E nós temos o eixo de empreendedorismo. Então nós temos hoje a qualificação profissional, depois entra numa trilha de empreendedorismo do Sebrae e culmina com a nossa política de crédito, que é o Ceará Cred. Então essas duas frentes, nosso objetivo é gerar renda, emancipar essas pessoas para que elas possam ter através do seu esforço, do seu trabalho, adquirir o seu alimento, garantir sua segurança alimentar, ter acesso a um conjunto de outros bens e serviços ou direitos sociais, como a gente falou aqui inicialmente. E o plano é de chegar para todo mundo, todos os 120 mil? Todos os 120 mil. A nossa oferta hoje já é algo em torno de 43 mil vagas. Então nós estamos aí a um terço do público total do Ceará Sem Fome. Lembrando que o público total, você tem uma parcela significativa de pessoas que estão fora da força de trabalho, seja porque são crianças e adolescentes, seja porque são idosos. Então, nós não atingimos ainda, não temos uma oferta para integralidade, mas já temos uma oferta para uma grande maioria das pessoas que estão aptas a trabalhar. Rodrigo, deixa eu só fazer mais uma pergunta aí nesse ponto, secretário. Aí, o senhor, como um secretário que trabalha, que atua, a gente fala muito de trabalho nesse podcast, mas é bom, né, isso, né? Então, assim, você atua aí nessa frente do trabalho. O que é que o senhor percebeu o que é que dá para tirar de amostragem da necessidade das pessoas mais carentes do Estado, das pessoas mais vulneráveis do Estado, quando você foi trabalhar com essa... Porque, assim, o Ceará Sem Fome acaba que ele faz esse grande raio-x, localiza essas pessoas e agora elas estão lá, elas têm, enfim, tem um dado, né? Você consegue chegar até elas. Às vezes pessoas que teriam, de outra forma, teriam dificuldade, inclusive, de acessar, né? Porque às vezes tem gente ali muito próximo de uma situação quase de indigência e tudo. Sim. O que é que você vê desse público aí? Quais são as necessidades dele? Bom, primeiro volta àquela discussão da intersetorialidade, né? Quando a gente chega, a gente vai olhar para esse cidadão que está numa condição de vulnerabilidade, ele não está só com fome. Ele não está só faltando emprego, ele precisa de assistência à saúde, ele precisa, muitas vezes, ali de uma atenção psicossocial, precisa, muitas vezes, ali tirar um documento. Então, acaba que o Ceará Sem Fome e as cozinhas Ceará Sem Fome, que a gente costuma chamar, que são 1.300 pontos em todo o estado de Ceará, viram uma porta de entrada para um conjunto de políticas públicas. Que essas pessoas que são muito vulneráveis estão todos os dias nessas cozinhas pegando alimento. Então você tem como fazer uma discussão sobre como garantir uma documentação civil, como garantir ali um acesso a uma vacinação, como garantir um acesso a uma atenção psicossocial, como garantir um acesso a uma empregabilidade. Então é uma porta de entrada para um segmento bastante vulnerável, para um conjunto de outras políticas públicas, além da segurança alimentar. Então,
Eu sou suspeito, mas sou fã do Ceará Sem Fome. Todo dia é uma surpresa, uma construção nova, uma oportunidade, um desafio novo que aparece e que, ao enfrentá-lo, a gente começa a melhorar a vida dessas pessoas, transformar, na realidade, a vida dessas pessoas em todo o estado. Ali ela vem falando, mais ou menos, pelo menos uma pessoa de cada família do Ceará Sem Fome receber essa formação, e aí você vê que de fato transforma a vida da família, né? Um membro. É porque é o seguinte, primeiro, a base todo esse cidadão estão no CAD único, né? Então, e no CAD único não é só o núcleo familiar. Então, quando uma pessoa do núcleo familiar consegue um emprego, você começa a alterar aquela realidade. O trabalhador vai conseguir pagar um aluguel, então vai ter uma casa melhor, vai conseguir pagar uma educação melhor, enfim, vai conseguir desenvolver essa família. E vai conseguir, a pessoa que estava ali como cuidadora vai conseguir fazer outra atividade, ou volta a estudar. Então, um emprego no núcleo familiar, que vamos dizer assim, tem um idoso, 2 crianças e 2 em idade apta a trabalhar, um emprego muda essa realidade. Então essa é a nossa crença, a nossa convicção, que a gente, ao garantir oportunidade de renda para essas pessoas, nós vamos mudar essa realidade. E vamos mudar essa realidade não é para descontinuar a política, não, ao contrário. É para trazer outras pessoas para essa política. Então, quando a gente emancipa um núcleo familiar, a gente está dando oportunidade para outro núcleo familiar de vir para o programa. Então, a gente precisa fazer esse processo de emancipar, garantir autonomia econômica e inserir outra família, né? Então, esse processo é importante, eu acredito que vai melhorar muito a vida do trabalhador, do povo cearense. Perfeito. Eu queria entrar agora nesse assunto da uberização da economia, que é um termo autoexplicativo, né? Sim. Vamos colocar assim, que é um debate assim, que é um debate mundial, né? E que o Brasil, acho que ele vem apertando muito nos últimos anos, enfim. E aí a gente chega nessa proposta de emenda à Constituição, que está sendo debatida agora no Congresso, da escala 6x1, que, embora não tenha uma relação específica com isso, diz respeito também ao ambiente que a gente vive nesse mercado de trabalho. Então eu queria primeiro que o senhor comentasse essa questão da preocupação que o Estado tem com esses trabalhadores em relação a essa uberização. Aí nós temos motoristas de aplicativo, nós temos, não entre esses microempreendedores individuais, mas eu acho que o senhor pode comentar também que é um modelo para dar o mínimo de dignidade, né, a essas pessoas que são empreendedores, enfim. Eu queria que o senhor falasse das dificuldades que a gente tem e como o Ceará vem atuando para abraçar essas pessoas de algum modo. Bom, Rodrigo, primeiro vou colocar aqui 2 desafios, que é o desafio que, se você for olhar no nosso PPA, o que nós colocamos como objetivo estratégico do nosso PPA, que é reduzir a informalidade e aumentar o rendimento médio do trabalhador cearense. Por que eu estou falando dessas 2 questões? Porque, para mim, ela está na gênese disso. O trabalhador cearense, muito deles, que tem inclusive um emprego formal, mas que tem um rendimento que ainda não é suficiente para suprir as suas necessidades, sustentar as famílias, ele acaba recorrendo nos finais de semana, à noite, nas folgas, nas férias, por exemplo, a prestar o trabalho no trabalho, ser trabalhador por aplicativo, né? Seja no Uber, no iFood, o que quer que seja. Então, esse é um primeiro desafio nosso. Como é que resolve? Desenvolvimento econômico, atração de novos investimentos, geração de novos postos de trabalho, e que nós temos feito isso diariamente. Outra frente importante que eu acho que ele tem que atuar é na redução da informalidade. O trabalhador que está na informalidade, no Ceará, a informalidade ainda passa dos 50%, segundo o IBGE. Vamos aqui um dado, só para ter uma ideia aqui. Segundo a PNAD, nós temos algo em torno de 4 milhões de trabalhadores na força de trabalho. Mas nós temos algo em torno de 1.400.000 trabalhadores formais. Então, a gente cresce numa curva, mas que ainda não dá conta dessa dimensão. Então, nós vamos precisar pensar alternativas para esse trabalhador que não encontra no trabalho formal, com carteira assinada, essa oportunidade.
Então, como fazer isso? Então, o MEI hoje é uma oportunidade. O MEI, quando esse trabalhador, porque o grande problema é esse trabalhador estar desprotegido de qualquer dos direitos, as garantias da Seguridade Social. Um trabalhador por aplicativo, que está ali de moto ou de bicicleta, se ele sofre um acidente de trânsito e ele não tem ali a proteção da Seguridade Social, do INSS, e geralmente os acidentes de trânsito o tratamento são de longa duração, ele vai ficar 2, 3 meses sem poder trabalhar e sem uma política de seguridade para amparar a ele e a sua família. Por isso que é importante a gente discutir como regularizar, como viabilizar, como gerar oportunidade. Essas plataformas, você tem o Uber, por exemplo, que é o que nós estamos citando aqui, é a maior frota de veículos do mundo sem ter uma roda, sem ter um pneu. Todo o custo de manutenção fica para o trabalhador. Fica para o trabalhador. Então, como é que nós vamos proteger essa relação de trabalho? Como é que nós vamos proteger esse trabalhador que está ali trabalhando 8, 10, 12 horas por dia? Sábado, domingo, feriado, vira noite. E se sofrer um acidente de trânsito, não tem ali não tem cobertura para pagar o prejuízo do seu instrumental de trabalho, que é o veículo, e não tem como ter uma renda mensal para bancar suas contas básicas. Então nós vamos ter que pensar isso tudo. Então, eu acredito que nós temos que avançar na empregabilidade formal, avançar no empreendedorismo, e aí o MEI é uma oportunidade. Hoje, quando se a gente for olhar os MEIs, microempreendedor individual, é mais de 70% dos CNPJs ativos no Ceará. Secretário, deixa eu lhe perguntar, você falou dessa questão das plataformas, e assim, e você está falando das alternativas, mas assim, existe aí, como inclusive sei que tem uma relação com o âmbito federal, se existe alguma discussão avançando no Brasil em relação a isso? Porque assim, eu tenho uma brincadeira, eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, se o mundo não acabar, daqui a 10 anos a gente vai olhar e vai achar um absurdo ter existido uma coisa como essa. Assim. A gente está discutindo sobre flexibilização das leis de trabalho, o senhor está aí, tem uma agenda aí de discutir com o empresário, tentar mediar uma coisa com a outra, e tem uma coisa que é simplesmente, olha, simplesmente não tem regra nenhuma, você vai lá, faz lá, você pode trabalhar até cair e eu ganho dinheiro e você... E ainda... junto disso vem uma venda de uma ideologia de que o cara faz entender que, tipo assim, olha, é muito bom você não ter um emprego formal. Não ter o patrão. Você não tem patrão, você é um empreendedor. Aí usa essa ideia do empreendedorismo, né? Perverte ela, eu acho, de como coisa. Existe uma discussão em relação a isso, assim, para avançar? Porque, assim, me parece que é como se fosse... algo que fosse como as mudanças climáticas, que a gente não tem tanto o que fazer de forma imediata. Se cai um temporal, você não tem o que fazer agora, hoje. Mas essas plataformas, elas vão ficar por aí mesmo? É isso mesmo? Nós estamos condenados a elas? O Ministério do Trabalho tem abriu uma discussão sobre isso e tem avançado nessa discussão. O que é que eu acho que é o ponto de cuidado para nós que somos gestores públicos? Essa discussão de proteção da relação de trabalho, de seguridade, ela não pode ser um custo para o trabalhador. Essa é porque você imagina, o trabalhador ali, se você for fazer uma pesquisa entre os trabalhadores de aplicativo, ou eles já vêm de uma relação de trabalho formal, ou seja, eles perderam a oportunidade de emprego, carteira assinada, e não tinha como voltar, não conseguiram voltar, ou pelo menos não conseguiram de imediato voltar, e tiveram que entrar naquela roda viva de que tem que ter a renda, então vou me submeter a isso, e não consigo mais sair dela. Mas ou eles queriam voltar para uma relação de trabalho com carteira assinada, com horários definidos, com 13º, com fundo de garantia. Eles querem porque é uma relação protegida. Agora, se a alternativa para nós for aumentar o custo, já paga 25% só por uma plataforma. Então, se a alternativa nossa for aumentar o custo toda a manutenção do veículo é do trabalhador. Né? Todo esforço, a alimentação, tudo é dele. Se a nossa alternativa de proteger na relação de trabalho for aumentar o custo da manutenção dessa atividade,
é óbvio que esse trabalhador vai ser contra. É óbvio que ele vai ser contra. Mesmo sendo uma coisa que serve para protegê-lo. Mesmo seja uma coisa para protegê-lo. Então, por exemplo, quando a gente fala no DPVAT, muitas vezes os trabalhadores reagem a ter que pagar um DPVAT, mas não entendem que é para protegê-lo. Um acidente de trânsito, custear as despesas, enfim. Mas o que é que no final das contas acontece é aumenta o custo daquela operação dele. Se a gente fala em seguridade social, em previdência, é aumento do custo da operação dele. Então, nós precisamos regular as empresas e aí atuar junto às plataformas. Atuar nas plataformas, tem que regular, taxar a plataforma. E é pelo seu faturamento. Não é pelo cliente que está ali, não é pelo consumo, pelo faturamento, é pelo, enfim. Que é enorme aqui no Brasil. Então nós precisamos encontrar uma forma disso. Eu sei que não é fácil, parece aqui ao falar fácil, mas não é. Mas eu acho que o único ponto de cuidado que nós temos que ter é que proteger o trabalhador não pode significar aumentar o seu custo de vida. Uma perguntinha rapidinha, bate pronto em relação a isso também pra gente ir só pro último ponto e aí encaminhando pro fim. Nacionalmente foi debatida a possibilidade de você dos Correios criarem um aplicativo, por exemplo, para substituir o Uber. Aqui no Ceará já teve alguma... Já tem várias experiências nesse sentido, né? Maricá tem uma. Acho que são válidas. Eu não consegui ainda ver uma experiência que consiga ter a dimensão do que uma plataforma privada como essa tem. Porque é um grande faturamento, mas é um grande investimento para chegar nesse faturamento. Então, concorrer numa perspectiva só de mercado é muito difícil. Mesmo falando de uma plataforma pública. Concorrer na perspectiva de mercado é muito difícil. Então, tem várias iniciativas, mais pontuais. Nós mesmos aqui no Ceará lançamos recentemente um aplicativo chamado Tem Trabalho. Qual é a ideia do Tem Trabalho? É intermediar o trabalhador autônomo. Aquele prestador de serviço, a diarista, a passadeira, o pintor, o eletricista, o bombeiro hidráulico. Então nós criamos uma plataforma e estamos ampliando a diversificação de ocupações, mas é porque é uma ferramenta que nós já testamos há vários anos. Tem mais de 20 anos que a gente presta esse serviço. Então a gente intermedia algo em torno de 20 mil serviços por ano e gera ali uma renda para aquele trabalhador que está ali prestando aquele serviço. Então, acho que são iniciativas interessantes. Não consigo vislumbrar uma que chegue na envergadura, na pujança que tem uma plataforma dessa. Mas tem várias iniciativas interessantes, bacanas, e nós temos aqui, por exemplo, o Tem Trabalho, que é uma ferramenta que eu considero exitosa. Secretário, enquanto a produção vai iniciando uma brincadeira saudável que nós vamos fazer agora, eu queria só a opinião do senhor sobre a PEC da escala 6, que ficou conhecida como PEC da escala 6x1, que vai ser analisada no Congresso Nacional. O senhor, bem direto, né? A favor, é contra? Como o senhor vê esse debate hoje? Bom, primeiro vamos colocar que esse debate não é novo. Esse debate vem de muito tempo. Redução da jornada de carga de trabalho é uma discussão longa, muito antiga. Inclusive, ela tem muitas especificidades. Nós temos discussão, por exemplo, na enfermagem, para 30 horas. Nós temos uma discussão em vários segmentos. Então, essa é a primeira questão. Não é de hoje que vem sendo discutido isso, nem é só no Brasil. O mundo está discutindo a redução da jornada de trabalho. Segundo, apesar de eu pedir esse dado ao Ministério, 75% dos vínculos formais no Ceará estão na escala 6x1. Mas nós temos já outras escalas. Nós temos escala 5x2, nós temos escala 12x36. Então nós temos outras conformações. Certo? Outra coisa importante para dialogar. Nós passamos por uma reforma trabalhista em 2017. Que, na minha percepção, flexibilizou as relações de trabalho, inclusive vulnerabilizando ainda mais o trabalhador.
Então você tem, por exemplo, foi criado lá o trabalho intermitente. Foi permitido 10 horas diárias. Então, eu estou falando disso aqui para dizer o seguinte, não é novo, não é de agora, tem alternativas, e nós já fizemos outros tipos de mudanças na lei. Quando a gente criou o trabalho intermitente, por exemplo. Então, dito isso, primeiro eu acho que o lugar correto para essa discussão é no Congresso Nacional. Que bom que ele iniciou lá, porque é o lugar onde vai haver uma discussão democrática entre os mais diversos componentes daquela casa e vai se construir uma concertação. Nossa premissa, enquanto poder público, enquanto governo do Estado, é proteger o trabalhador, que é o mais frágil nessa relação de trabalho, e proteger o emprego. Porque também não há a proteção do trabalhador sem um emprego. Então nós vamos ter que fazer uma concertação disso. E essa concertação não vai chegar com uma receita única, pronta. Nós vamos ter que pensar especificidades. Nós vamos ter que pensar que eu não posso tratar do mesmo jeito, por exemplo, uma pessoa que está no serviço administrativo e uma pessoa que está numa área de vigilância. Ou um serviço de saúde que precisa de uma escala 24/7. Serviço de urgência e de emergência. Então nós vamos precisar pegar tudo isso e vamos precisar discutir. Não tem pacote pronto, nem tem receita única. Nós vamos ter que pegar tudo isso e vamos ter que desmembrar por cada área. Tem área que vai caber um jeito, tem área que vai... Mas vamos precisar... Mas a premissa é importante. A premissa é importante. Até porque nós estamos falando de um país de mais de 220 milhões de habitantes. Nossa produção é para o mercado, para o consumo interno. Então, quando a gente fala em valorização de salário mínimo, que foi recuperado agora pelo governo Lula, é aumentar o poder de compra do trabalhador. E esse trabalhador compra onde? Compra onde? Tudo bem que tem as plataformas agora chinesas, mas compra majoritariamente consumo interno, do produto interno. Ele vai no mercantil, é no bairro dele, é na cidade dele. Ele vai tomar cervejinha no bairro dele, na redondeza ali de onde ele mora. Ele vai no cinema, ele vai comprar roupa, enfim... Isso vai aquecer a economia. E não adianta ele ter o poder de consumo e não ter o tempo para consumir. Então, assim, acho que é um debate importantíssimo. Acho que a gente tem que fazer com muita tranquilidade, sem medo de fazer esse debate, com muito respeito, ouvindo todas as partes, né, ouvindo o setor empresarial, ouvindo os trabalhadores, vendo estratificando por as questões específicas. Então, o que é que é necessário para quem está no setor de bares e restaurantes? O que é imprescindível para o trabalhador e para o empresário? O que é imprescindível para o setor de saúde, para o trabalhador e para o empresário? Vamos lá, vamos sentar. Mas essa mesa de concertação precisa existir. Esse espaço de diálogo precisa existir e eu acredito que o Congresso Nacional é o melhor, o lugar mais adequado. E é o lugar mais adequado, mas precisa ter a sociedade vigilante, pressionando, porque senão nós podemos ter alguns retrocessos como nós tivemos no passado. Perfeito. Então, acho que é importante, sou a favor da discussão, do debate disso, e volto a dizer, para mim, é a premissa que é válida. Eu nem sei se vai ficar a escala 4x3, porque tem áreas que vai caber a escala 4x3, tem áreas que não vai. Então, mas a premissa é importante, eu acho que tem que ser debatido. E tudo indica que nós vamos ter alguns meses aí Com importantes certeza. de debate, né? Secretário, queria agradecer desde já a sua participação e informar que o senhor vai inaugurar um quadro aqui no podcast. O quadro é Qual Sua Opinião Sobre, e aí a produção prepara que nem nós sabemos, né? Algumas figuras ou assuntos, e aí a gente queria que o senhor comentasse brevemente, né, sobre cada um,
Pra Tomara gente que não tenha encerrar. sido sobre o resultado do jogo de Fortaleza. Eita, rapaz. Já comentou, então. Então, qual sua opinião sobre Fernando Haddad, ministro da Fazenda do governo Lula? Bom, Fernando Haddad tem sido um grande ministro da Fazenda, tem sido ousado para trazer debates importantes para a sociedade brasileira, como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas. O Brasil tem um sistema tributário que é injusto, que ele é um Robin Hood às avessas, ele tributa mais, ele cobra mais de quem ganha menos. Então a gente precisa fazer uma equidade tributária. Então, nós temos hoje uma contribuição, o trabalhador que tem um carro popular paga o IPVA, mas o empresário que tem um iate ou um jatinho não paga. Não paga. O imposto é todo sobre o consumo, mas você não tem imposto sobre a renda. Falando dos grandes rendimentos. O grande empresário que ganha ali dos seus rendimentos não é tributado. Então, ganha sobre dividendos. Então, não é tributado. Então, precisa construir uma justiça tributária. E o Haddad tem tido a coragem de fazer esse debate, tem tido a habilidade de dialogar com os mais diversos setores sobre isso. Trouxe esse pacote fiscal importante, com isenção de imposto de renda para o trabalhador que ganha até R$5 mil, aumento da alíquota para quem ganha acima de 50. Isso é justiça tributária. Protegendo a valorização do salário mínimo. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa, vai enfrentar muita resistência, mexe em interesses de muita gente poderosa, mas eu acredito que ele tem feito um grande trabalho e vai conseguir consolidar isso e vai ser um grande brasileiro, vai ser lembrado no futuro como uma pessoa que deu um passo importante na nossa história. Vamos pro próximo? Eu sou fã, né? Mas é o governo Lula 3, o atual governo, como é que o senhor está avaliando os avanços? Pedir só para ser breve para a gente pegar o máximo possível. Ok. Bom, governo Lula 3 é um governo que pegou um Estado brasileiro desmontado. Vamos pegar aqui da parte que me toca. O Ministério do Trabalho e Emprego, um ministério de 82 anos extinto, e está reconstruindo essas políticas públicas. Então, mais médico, Minha Casa Minha Vida, valorização do salário mínimo, Bolsa Família, tudo isso tem que ser reconstruído. Então, está enfrentando talvez a gestão mais desafiadora dele, que é o governo Lula 3, por conta desse desmonte que foi feito com o Estado brasileiro. E tem o desafio de comunicar isso, que eu acho que é o principal. Além da luta contra hoje as decisões dessa atual gestão do Banco Central, que você aumenta o salário mínimo, mas o Banco Central aumenta os juros, e isso consome o poder de compra do brasileiro, que não consegue ver no seu dia a dia, né? A caristia, como diz o outro, não saiu ainda do supermercado por conta dos altos juros implementados pelo Banco Central. O Lula morto de feliz olhando pro Delano. Ele gostou Vamos pro criticar próximo. a política do Banco Central. Políticas econômicas do governo Bolsonaro e aí o ex-ministro Paulo Guedes, né? Guru São econômico. os dois responsáveis pelo desastre que o país está tendo que se recuperar. O desmonte. Vamos lembrar, é porque a gente às vezes esquece, pessoal. O salário mínimo passou durante todo o governo Bolsonaro sem ganho real. Era só a recomposição da inflação. O governo Lula implantou a recuperação do salário mínimo com ganho real. Sem falar do conjunto de desmonte das políticas públicas que foram feitas. Então, hoje, e não é fácil, pessoal, não é fácil, se destrói uma política pública com um decreto, como foi feito com a política de trabalho. Mas não, para se reconstruir leva tempo e um esforço muito grande. Então, está aí, governo Bolsonaro e as suas políticas econômicas lideradas pelo Paulo Guedes foram os grandes responsáveis pelo que a gente ainda está enfrentando, as mazelas que a gente enfrenta no país. O aumento da extrema pobreza, da fome e tudo mais. Dá para mais um? Não, continue, pode continuar. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego. Ministro experiente, o ministro que tem feito um bom debate, né? Pegou um ministério que tinha sido extinto, tentando recuperar,
mas tem feito um grande trabalho, nos deu a oportunidade de trazer o G20 aqui para o estado do Ceará, então sou muito grato a ele. Esse aí está olhando para o senhor. Vamos para mais um. Papel dos sindicatos no Brasil. Ixi, que pegaram um tema denso para o final. Bom, eu acho que os sindicatos passam por um momento de que precisa se reinventar, seja nas relações de trabalho, nas representações sindicais. Precisam os sindicatos voltarem a ter a conexão que eles sempre tiveram com os trabalhadores, representá-los nas suas necessidades imediatas. Então, acho que o sindicalismo brasileiro ainda é fundamental na defesa dos grandes direitos, mas precisa se reinventar, como todos nós precisamos se atualizar e se reinventar na relação direta com a expectativa dos trabalhadores. Perfeito. Denso. Secretário, queria agradecer a sua participação aqui no jornal. Fica o convite também para uma próxima oportunidade. Eu acho que é um tema que, enfim, a gente sempre vai ter novidades para tratar também. Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço, Rodrigo, eu que agradeço, Delano, agradeço a todos que estão nos acompanhando. E é uma alegria sempre que nos convidarem, estaremos aqui à disposição para debater, para prestar contas, para receber as críticas necessárias, a percepção da população. Muitas vezes a gente está ali no nosso papel de gestão e a gente está muito vinculado aos dados, mas é fundamental o papel que vocês cumprem, porque nos trazem a percepção da população mais direta, mais clara, para que a gente possa aperfeiçoar as nossas políticas públicas. Perfeito. Gostei do quadro, né? Gera bons Gostei assuntos também, viu? Um bom debate. Demais. Queria agradecer também a participação aqui do Delano, nosso parceiro aqui de bancada. Até uma próxima também, né, Delano? Rodrigo, foi ótimo, inclusive, né? E a gente realmente reitero o convite ao secretário para voltar aí mais uma vez. A gente teve o Lula 3, a gente vai ter o Vladson 2. Porque é um tema muito interessante, é uma parte que, como ela tá são políticas que vão se desenvolvendo, é muito interessante a gente ver os momentos, né? A gente está vendo esse segundo, fechando o segundo ano aí do governo humano, daqui a pouco a gente vê o que tem de novidade, o que apareceu mais, o que Me chama para cobrar. Tá. Recebemos aqui Vladson Viana, secretário do Trabalho. Queria agradecer também a sua participação durante toda essa conversa. A repercussão completa dela vai tanto para nossas redes sociais como para o nosso site oficial também. Então não deixe de acompanhar. Você fica aqui com Questão de Opinião, dessa vez, né? E a gente volta numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.